Ele falou assim, tá bom, te dou $15 mil e você se vira. Não vai quebrar a empresa. Legal. Eu falei, tá bom. Na frente você tá ali na pose, quando sair da sala, fechar a porta, ele lascou. Agora eu vou ter que parar. O impossível é o possível dividido em pequenas partes. Então, cada vez que você faz o possível, você atinge o impossível. Falei, não, eu tenho que ir para alta performance. Né? Foi quando eu larguei o álcool, né? Legal. Foquei no esporte. Falei, cara, eu sempre fui esportista. Minha família tá no DNA e tá na Bíblia até o vinho e tal. Mas você tem que usar isso para celebrar, não é para festejar, igual a galera virou um vício e tal. Na Fórmula 1 é o quê? Quando você é campeão lá, primeiro, segundo, terceiro colocado, eles estouram ali, bebem um pouquinho, para você entender o momento. Só que as pessoas estão pegando o álcool, Símbolo da celebração. da celebração. Estão pegando o álcool e vendo aquilo ali como Algo que não pode faltar. Senhoras e senhores, vamos lá, cenário novo, um pouquinho modificando aqui para trazer um pouquinho de novidades para vocês, deixar esse ambiente cada vez mais prazeroso, mais gostoso, para batermos bons papos e contar boas histórias e, claro, né, levar boas reflexões, trazer boas inspirações. Esse é o objetivo aqui do DCCast, do nosso Conexão 360. E hoje eu trago aqui um camarada, um grande amigo meu que, como diz, quase carreguei no colo aí quando mais novo, época de escola, enfim, né? E hoje tá aí um mega do empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui meu amigo Tássio, da Ega Plástica, meu irmão. Obrigado, cara, pelo convite, tamo junto. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro agradecer, né, o convite do Henrique Bartelli. Nós estamos aí nessa jornada empreendedora. Né? Me chamo Tássio Braz, tenho 34 anos, sou formado em administração, tenho sangue empreendedor na veia. Gosto de máquinas, gosto de produção, gosto de pessoas e impactar vidas, né? E aí, o intuito é esse, a gente trazer aqui conteúdo, né, que possa agregar, inspirar, ensinar pessoas também, né, às vezes a superar um momento de dificuldades, que eu acho que, seja em qualquer setor da vida, em qualquer segmento profissional, eu acho que a gente tem dificuldades. E eu acho que a gente tem que ter resiliência e persistência para superar, né? Exato. Tem alguns ambientes que eu acho que independente de estar empreendendo ou de estar numa CLT, cara, tem coisas que são primordiais, básicas para o ser humano, né? Como ser boas pessoas, né? Então, assim, eu acho que hoje o bate-papo nosso aqui está voltado para empreendedorismo. A gente também vai falar de alta performance, né? A gente vai entrar um pouco mais a fundo ali sobre um pouco de importação também. É um assunto, acho que relevante aí para a galera que às vezes pensa que é algo que está muito distante ou às vezes que é algo também muito fora da realidade, né? Então, acho que eu quero falar um pouquinho sobre isso e quero falar também sobre a trajetória muito bonita que eu conheço de perto, né? Que assim, é sobre o barco que você pegou, quando você foi, já existia um barco navegando. Sim. Tu entrou para dentro desse barco ali, você trouxe um pouco de robustez para ele, e aí veio diversos desafios, que a gente vai falar de trabalhar com pai, de trabalhar com irmão, e 3 pessoas, e daqui a pouco nenhum tá nem com o mesmo livro, quem dirá na mesma página. Sim. Né? Então, irmão, eu já começo aí te perguntando como é que foi esse desafio de pegar a Ega Plástica e quando você entrou cara, eu vou trabalhar aqui na empresa do meu pai, né? Eu quero empreender, eu vou estar trabalhando ali dentro. Como é que foi essa jornada aí? Conta pra gente, irmão. Cara, primeiro eu vou apresentar um pouco, né, o que é o nosso trabalho, a nossa indústria. A Ega Plástica é uma empresa que fabrica mecanismos de descarga para caixa acoplada e distribui a nível Brasil, né, comercializa e tem até alguns clientes, né, no Mercosul. Legal. A história foi o seguinte, meu pai, ele é perito da Polícia Civil, aposentado aqui no Distrito Federal, e sempre teve o sonho de empreender, né? Eu acho que ele sempre nasceu com esse espírito, formou em contabilidade, mas enfim, ali no ramo público. E quando ele aposentou muito jovem, com 46 anos. E aí ele falou assim, cara, eu tenho que trabalhar, né? Sempre foi trabalhador, meu pai trabalha desde os 14 anos, passou... Tanto para a saúde mental dele, de não virar um parasita, né? Ficar parado. Exato, porque é um cara ativo, minha mãe também, então a referência sobre trabalho
Sempre tive em casa dos meus pais. E também só o salário do cara ali também ficava apertado para criar 3 filhos e É isso, apesar dele ter um salário excelente, ele pegou toda a visão de mundo, porque ele também participou do governo, enfim, ele foi sindicalista, participou de chapas, e ele entendeu tudo sobre a máquina pública, sobre a vida, a economia. É um cara extremamente inteligente. E aí ele pensou assim, cara, se eu ficar com o meu salário aqui aposentado, ele sempre vai ficar defasado e tudo. Então eu quero empreender, além de impactar também, né? Bebi um pouco dessa água, que é um pouco dos meus valores, eu quero impactar, ajudar pessoas, enfim, fazer a diferença. E aí meu tio, que é meu padrinho também, viu no jornal um anúncio da EGA, na época, e chamou meu pai para essa empreitada aí. Meu pai, ele começou como sócio administrador lá e tinham mais 2 sócios, né? Que um é até ex-deputado, que também é amigo dele da polícia, e meu tio. essa parte eu não sabia. Então teu pai, quando ele chegou, a EGA já existia. Já existia, ele tinha 33%, só que ele era o administrador legal, né? E tinha mais 66, 33 de um sócio, 33 de outro. E isso eu tinha foi em 2005, uns 15 anos mais ou menos. E aí meu pai falou pra gente, pros filhos e tal. E eu achei fantástico, eu gosto de máquinas, enfim. Eu falei, pô, pai, quero ir lá, quero conhecer e tudo. E fui, me apaixonei. E aí eu atentava muito no colégio, porque eu estava no ensino médio nessa época, meu pai botava para trabalhar, né? Cheguei a tomar suspensão, era danado demais. E aí comecei a tomar gosto, só que eu sempre tive a referência de máquinas na minha casa. Todo mundo achou que eu ia ser engenheiro, né? Eu gostava de desmontar carrinho, pegar os dínamos, fazer ventiladorzinho, tudo, enfim. Então, quando eu vi as máquinas injetoras antigas, né, porém lá funcionando, aí eu me apaixonei e falei, cara, aquilo ali tocou em mim e nunca mais larguei. Apaixonei, falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí, assim que eu saí do ensino médio, eu propus pro meu pai. Falei, não, eu vou fazer administração, né? Administração de empresas e vou trabalhar com o senhor. Só que a empresa era embrionária, enfim, não mantinha nem os funcionários. 3 funcionários irmãos sem carteira assinada. Enfim, tinha 2 sacos de matéria-prima, né? De material. E, Disseram que era um depósito? cara, carro no Bandeirante ali, era um depósito. Parecia uma mecânica de carro, sabe? Tudo sujo, assim, e tal. Parecendo uma serralheria. É, tipo uma mecânica, uma serralheria, digamos assim. E aí eu falei, não, cara, eu quero trabalhar nisso aqui, eu quero transformar isso aqui. Só que eu entendia muito pouco. Tinha um gerente lá na época, né, que era conhecido do meu pai e tal. E aí ele começou a errar lá nos processos, e meu pai tirou ele, e foi quando eu falei assim, pô, agora eu tenho que assumir mais responsabilidade. Nessa fase, irmão, você sentiu aquela coisa do tipo assim, por exemplo, às vezes você vinha com a ideia, vinha com o negócio, o cara falava assim, meu filho, já calma, que você não entende ainda. Ou tipo assim, a situação de, não, você não sabe da missa metade, a gente também queria fazer, mas isso não... Você sentiu essas barreirinhas ali? No... Teve, aí eu vou falar um pouco da parte sobre empreender com família, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? A parte positiva e negativa. Só que meu pai, ele é um pouco mais quietão, então assim, de vez em quando só que ele dava essas respostas. O que eu agradeço bastante pro meu pai é que ele me deu liberdade para empreender. Legal, liberdade de Entendeu? errar. Só que assim, ele sempre ali dando um suporte, só que também por ele ser mais caladão, fechadão, ele não ensinava muito, eu tinha que pegar. Só que eu já sempre fui muito curioso, então eu tinha que extrair dele. Isso não era uma barreira pra você. Às vezes ele botava lá, faz isso aqui, que era uma nota fiscal manual na época. E ele não me explicava o porquê, né? Mas ele estava me treinando do jeito ali que ele entende. Aí eu perguntava, pai, isso aqui é o quê? É uma nota fiscal. Aí eu perguntava, mas para que serve? E aí eu fui puxando, entendendo. E isso também foi bom também, porque aguçou esse lado meu da curiosidade de aprender, porque eu sempre tive, eu gosto, né? Então, também agradeço, eu acho que tinha que ser assim, também se me ensinasse tudo ali, ele proativo, também ia ser legal, acho que não ia dar certo. E no final, formou-se uma grande dupla, né? Acho que tudo que eu sou hoje, primeiramente, tenho que agradecer a Deus e aos meus pais, né? Por tudo, por ter me educado e também profissionalmente eu peguei muito, né? Então ali logo meus você entra, sai um dos sócios, um pouquinho depois. Não,
Isso aí tem uma longa história, eu fui aprendendo tudo e trabalhei, cara, trabalhei muito. A primeira negociação e a primeira negociação ruim que eu fiz foi com meu pai, porque meus dois irmãos tinham ganhado carro, na época, um Fiat Uno, para que ele deu para ir para a faculdade e tal. E aí, meus pais criaram sempre bem assim em nós que a condição era pouca, apesar de não ser tanta verdade, a crença de escassez dele, né, muito grande. Porque acho que ele preferia a segurança, né? Ele é muito seguro. Os meninos não estão na fase de saber o que eu tenho. É isso. Digo que não tenho muito, que eu tô nas últimas aqui, mas sempre com a reservazinha ali, se cuidando. Sempre foi, porque meu pai é o seguinte, ele passou fome, passou necessidade. Por mais que ele possa ter um valor expressivo guardado ali, ele vive muito retrancado, que hoje eu tô até desbloqueando isso, porque eu já falei, ó, não tem mais necessidade disso. Porque eu acho que aí já entra o dever do filho de querer ver o pai bem, Sim. enfim, às vezes pode ter um carro melhor, fica segurando, e eu falei, não precisa, calma que a pobreza não vai vir, às vezes é o trauma dele, né? Então ali foi a luta que ele teve, né? Mas meus pais sempre deram a criação de que a gente podia muito pouco, assim, davam as coisas e tal. A gente estudou num... Dava o necessário. Até um pouquinho mais, mas assim, muito limitado, porque a gente estudou num colégio classe média. Sim. Tinha uns coleguinhas lá, tudo com tênis, um para cada dia e tudo. Minha mãe falava, você só vai ter um num ano e olha lá. E você vai ter que cuidar. Só que essa educação, hoje eu vejo o tanto que me ajudou, né, na empresa familiar, porque, cara, eu tento sempre diluir o máximo o investimento ali, seja numa máquina, numa ferramenta, em tudo, né? Embora o dinheiro que possa ter ali no caixa, eu tenho que segurar, eu tenho que fazer isso valer, né? E aí, voltando para o assunto da empresa, fui aprendendo muitas coisas e dentro delas, investir no produto e em vendas, né? Que eu acho que foi a primeira virada de chave. E assim, já estava batendo um pouco no limite do meu pai, o cansaço pela idade e tudo. E foi quando eu entrei e vi que, cara, eu falei assim, isso aqui é excelente, a ideia é excelente e tudo, né? Ele pegou a visão, somou com a minha, mais jovial e tudo. E nunca mais parei de evoluir, cara. Eu, assim, no começo, a curva demorou mais, né, a subir, mas eu fui investindo e fui percebendo que eu aumentava ali uma fidelização com o cliente, a recorrência, tudo, e depois que eu fui tomando gosto, eu nunca mais parei, cara. E aí tem outras questões também ruins, que também trabalhar numa empresa familiar é porque você leva muito para casa, às vezes não desconecta. Então, assim, O cara não consegue separar lá o Taço empresa e chega lá o Taço irmão, Tato filho. exato. Às vezes estava na casa do meu pai, ia jantar falando de empresa. Assim, é porque é sobre uma questão nobre, né? A gente quer fazer a empresa crescer e tudo. Mas hoje eu vejo assim que foi o excesso disso também prejudicou em outros pontos, né? E às vezes ali pode até aumentar a ansiedade, uma preocupação, e também não é legal. Mas a situação demandava isso, né? Que às vezes levava trabalho para casa e tal. Mas era porque não tinha recurso. A gente tinha que lutar contra. Então, quando você não tem O recurso, tempo era pouco, tudo. estona pouco. Exato. Então, às vezes, assim, aquele momento de pai, filho, irmão e tal, Aí ficava um povo seguindo o plano. Era, não sei o que, o boleto tem que pagar isso, não sei o que, o dinheiro que tem que receber lá, o cara lá, como é que tá? Recebeu, não recebeu? Aí hoje já é uma outra realidade. Eu estou buscando qualidade para minha família, para o meu time, né? Eu vejo o quanto a questão psicológica tem pegado nesses últimos anos, até depois da pandemia. E eu sou um cara muito sensitivo e intuitivo, então eu consigo fazer a leitura disso. Então lá na empresa eu já estou numa pegada, eu falo para o meu time lá, galera, a gente tem que trabalhar 80% e 20% a gente tem que evoluir aqui dentro. Pode parar, eu quero que pare aqui. A gente vai sentar numa mesa e vamos debater quais são as suas dificuldades do setor e tal. E eu puxo muito isso, porque eu quero qualidade, eu não quero que ninguém... Uma regrinha de Pareto aí. Exato, eu uso o Pareto para tudo na minha vida. E aí eu falo, cara, a gente tem que trabalhar 80% da nossa capacidade, né? De uma certa forma. Porque 20% a gente tem que evoluir, porque senão a gente não aumenta esses 80%. Né? Então eu falo lá pra galera, não adianta eu ficar aqui executando, assim, eu não parei para fazer, almejando algo melhor, né? Então eu já tô nessa fase lá, a gente terminou de construir uma parte.
dando mais qualidade de carro. Mas calma aí que tu já chegou em 2024 aí. Calma aí que tu já chegou em 2024/25. Eu quero saber um pouquinho antes ali. Beleza, então a coisa foi evoluindo, foi crescendo, tinha sócios saíram, né? Aconteceu uma solução de sociedade que eu acho que já deve ter tido um aprendizado para ti Isso, pra em caramba. tudo, assim. E aí, meu pai, ele tem uma dificuldade que ele não gosta de se expor muito. E ele é um cara muito político e às vezes ele fica preocupado um pouco com a reputação dele. O que os outros vão achar. Que isso pode ser uma virtude, mas também pode ser uma falha. E eu identifiquei que se não fosse eu, e aí eu puxei nesse lado muito mais minha mãe, que eu sou muito mais, eu tenho um ímpeto, sou petulante, sou e tal, brigo pela causa. Um beijo pra Dona Esmeralda. Minha mãe, que foi nossa educadora aí. E aí, cara, o que acontece? Eram 2 sócios que não trabalhavam, não faziam nada, só entraram com dinheiro. E era uma empresa embrionária, cara. Precisava trabalhar, precisava de material humano, precisava. E as outras pessoas que tinham lá, Naquele momento não era só sobre o dinheiro. não era sobre o dinheiro, né? Então, por exemplo, eu ficava pensando assim, às vezes ficava chateado. E faltou, às vezes, um pouco de percepção e de cuidado do meu pai, mas foi, pô, tô aqui dando minha vida. Se for para aqui para o centro de pertencimento, tenho 33% do meu pai, eu sou herdeiro, mas estou aqui trabalhando, tal, e isso me incomodava, né? Quando eu chegava para falar isso com meu pai e tal, eu acho que até as feridas que ele teve do divórcio, meio resistente e tal, mas o que eu pensei comigo? Eu falei assim, eu vou trabalhar, eu vou evoluir, eu vou gerar valor no meu pai, eu vou mostrar quem eu sou, porque até então eu era novo, tinha 18, 19 anos, e, cara, é muito diferente, uma pessoa jovem, por mais que você tenha ali o conteúdo e tal, você Talvez ali pelas tuas atitudes em escola, tu era um cara sem nem de credibilidade com teu pai, tudo e com todo mundo. criança. E por isso que eu sempre falo assim, cara, a gente não pode duvidar de ninguém nessa vida. Eu falo e eu não Tá passivo de mudança. todo mundo tá passando, a gente não sabe o potencial que existe dentro de cada pessoa, né? E eu sei o meu potencial, né? Eu sei que ainda não cheguei nem perto do máximo, né? E assim, é onde eu peguei um pouco ali da tristeza, da raiva e canalizei mais no lugar correto. Falei assim, eu vou fazer, tem que ser feito, trabalhar. Você poderia ter falado assim, pô, meu pai me despreza, ou não confia tanto aqui em mim, ou meus irmãos já têm carro. Isso. Tá, aí você Não, podia pegar tudo isso ali pra pegar e falar, também quer saber, eu não vou cuidar disso aqui, não. isso. Só que, tipo assim, eu queria minha independência financeira, liberdade, que eu acho que todo mundo luta por isso. Sim. E aí, até no assunto do carro, que eu pulei aqui, quando eu fiz a negociação com meu pai, falou, vou trabalhar com o senhor, só que é o seguinte, eu não quero o Uno, não, eu quero um Golzinho, porque eu gosto de carro, com um carrinho mais bacana e tal. Quando adolescente. Eu tinha juntado uma grana, eu sempre gostei das finanças. No ensino médio, eu pedi para minha mãe me dar uma mesada de R$ 50 por mês. Eu juntei meu ensino médio todinho para comprar meu carro, já no ensino médio. E aí eu tinha um dinheirinho lá, meu pai e minha mãe me ajudou com a ponta. E aí eu não ganhava salário na empresa. O salário que eu ganhava era R$ 350 para pagar a parcela do carro, que foi a negociação que eu fiz com meu pai. Mas assim, não fui inteligente, porque meus irmãos ganharam lá um carro de 25 mil, eles deram, meus pais deram, e eu comprei um de 28, mas propus pagar a metade. Só que no final foi bom, porque eu vi ali os carnês, falei assim, bicho, eu tenho que aumentar meu salário, entendeu? Ficar trabalhando pra Exato. carro. Só o carro, porque a empresa não tinha condição. Uhum. Então assim, meu pai me pagava a pensão, né, e aí eu ia pra faculdade, enfim. E para mim ficou um aprendizado, né? Que tudo aquilo ali, na verdade, agradeço demais, independente do que eu ganho hoje. Aquilo ali foi fantástico, porque eu aprendi. Então, praticamente não ganhava dinheiro, mas eu me movimentei, me aprimorei, evoluí e tal. E aí foi só crescimento. E não desisti, né? E por mais que, conhecendo o perfil do teu irmão, né? Por mais que teu irmão não desprezou e não deixou de cuidar daquilo que o teu pai deu para ele, mas o teu carinho com aquele carro era totalmente diferente do carinho do Atílio lá com o carro dele. Sim. Porque um ganhou. É. O outro, querendo ou não, tu pagou, tu podia bater no peito e falar assim, não, metade do meu eu trabalhei para pagar. Eu tenho um melhorzinho do que vocês aqui, mas eu paguei a metade do carro. Exatamente, né? E com isso, aquele boleto também me desafiava.
porque eu gosto de carro, eu queria mais. Trouxe responsabilidade. Exato. No começo, quando você tá preso ali financeiramente, você quer. Eu foquei muito no dinheiro, eu não vou negar. Mas acho que logo uns 2, 3, 4 anos, não vou me recordar, eu falei assim, cara, isso aqui não é sobre dinheiro. Isso aqui é sobre propósito, né, e tal. Eu não tenho que fazer só a minha vida melhor, eu tenho que fazer a vida de todo mundo aqui melhor. E aí eu fui sacando e tal, e aí foi quando a EGA, assim, a gente... Cara, eu tenho muita referência do Ayrton Senna, é como se fosse o Ayrton Senna e a máquina. Eu e a EGA, eu pulso aquilo ali no sangue, eu sei onde tá as falhas, né, e tudo. E hoje eu e ela é quase uma coisa só, porque nós crescemos juntos, né? E hoje a empresa tem 26 anos, eu tenho 34, entrei com 16, tem 18 anos que eu tô lá. Legal. E, cara, falo lá pro time, não sou melhor do que ninguém, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou cumprir o propósito que eu tenho, firmar com a empresa, né? E aí teu irmão termina a escola, vai trabalhar ali como educador ali, vai seguir nos passos da tua mãe. Exatamente. Daqui a pouco você vê o barco andando aqui, você fala, cara, eu preciso de alguém da minha confiança, eu preciso de ter alguém melhor aqui. Tu que foi lá chamar ele, como é que foi essa Foi, cara. situação aí? Seguinte, meu irmão, ele chegou a ter um contato com a empresa primeiro do que eu. Só que aí saiu, né? E aí ele é mais velho, cursou lá educação física, depois foi lecionar lá no Marista. E aí eu tava já na EGA, enfim, acho que já tinha uns 8 anos que eu estava lá. E aí eu ouvia sempre a conversa dele com meu pai, né? Até a própria chefe dele lá prometendo promoção, não sei o quê. Nada aconteceu. E não acontecia e tal. E aí eu fui ficando meio nervoso com a situação também. Falei, pô, tá de sacanagem com a cara do meu irmão e tal. Fui tomando as dores dele ali. E chegou num dado momento, a empresa crescendo, crescendo. E eu sempre visualizei ela grande lá na frente, assim, né? Porque o produto é muito bom, a história é muito boa, tudo era muito bom. Falei, cara, isso aqui só precisa trabalhar, entendeu? A ideia, tudo é muito bom. A gente tem tudo, capital humano, tem meu pai aqui que tem a experiência e tal. Aí, um dado dia lá, eu falei pra Atílio, vem pra empresa, cara, entendeu? Isso aqui é nosso, tá dentro de casa, vem Tô pra precisando de empresa. Eu gente. tô precisando de gente e tal, tá meu irmão, enfim, gente de confiança. E aí, meu irmão, assim, não é muita praia dele, até então, né, na cabeça dele. Mas, cara, uma empresa trabalha todos os setores da vida, se você for parar a pensar. Não é possível que não vai se encaixar em um, né? Não acha nada em ser parecido aqui. E assim, eu sei das habilidades dele, eu consigo fazer muita leitura das... Você já enxergava ele em algum lugar já? E ele já enxergava, porque, por exemplo, ele sabe lidar muito com pessoas. Foi da pastoral da igreja, enfim, e tal. E eu já tinha alguns setores ali pra ele. E aí eu virei pra ele, não, vambora e tal. E aí ele ficou assim, conversou até com acho que foi com a ex-namorada dele. Ele falou assim, cara, vai, encara e tal. E aí ele saiu do Marista lá. Teve até uma rusga lá com o Marista, porque, enfim, ficou chateado. E ele veio pra empresa e o salário não ia ser mais alto, não tinha condição. Mas eu falei pra ele, cara, é isso aqui, entendeu? É nosso e a gente podemos fazer isso aqui, né, voar e tal, só depende da gente. Ele falou, pô, cara, mas eu não sei nem mexer com dinheiro. Eu falei, então tá certo, a partir de hoje você é o diretor financeiro. E vai estudar sobre dinheiro, pô. Entendeu? Tá aí, ele não sabia preencher um cheque. Falei, cara, vai, eu também não sabia não e tal, eu tô aqui, o que eu puder ajudar. Tem nosso pai, tem tudo, e é isso aqui, tem que se virar. Empreender é isso aqui e tal. E aí ele foi tomando gosto na velocidade dele ali, na curva. E hoje tá voando aí também. Mas vocês, vamos falar aí, o negócio foi crescendo, e aí a estrutura já crescendo, a TID já há um certo tempo ali da empresa, mas, e aí eu vou falar o que eu vi, né, assim, Sim. e visitando vocês ali e tal, a gente trocando ideias, eu vi que em determinado momento ali, os dois queriam ir para Porto Seguro, mas assim, um queria ir de moto a 20 por hora e o outro, bicho, eu vou de avião porque eu tenho que ir e voltar e tal, te encontro lá, mas não tava todo mundo, ou seja,
a direção era a mesma, ou seja, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer o negócio e tal, mas um via como e o outro, ao mesmo tempo, não acreditava versus não enxergava o caminho ou não sabia como fazer. Exato, é porque são perfis e o Atílio, que é meu irmão, um pouco parecido com meu pai, É mais conservador. e tudo, e também questões de visão, né? A minha visão é muito mais aprofundada, eu consigo fazer, meu poder de conexão é muito alto e tal. Eu não entendi isso lá atrás, às vezes até julgava ele, isso foi uma falha minha, e minha mãe depois me orientou, meu filho, as pessoas não são iguais. Só que aí eu ficava na cabeça assim, mas como é que pode? A mesma criação, a mesma escola, tudo bom e tal, não. E hoje eu entendo que as pessoas são diferentes. Mas o que me incomodava, e hoje eu tenho mais noção disso, era um pouco ali a inércia dele, a falta de proatividade, que isso também, a gente pode treinar essa habilidade, né? E depois eu foquei nisso para ele evoluir, porque eu precisava disso dele também. Cara, você é um diretor, Cadê tua iniciativa? você tem Vai ficar fazendo só você tem que fazer uma autoanálise, entendeu? Ninguém é perfeito, a gente tem falhas, tem virtudes e tudo. Falei, bicho, faz uma análise de você e tal, só que tem algumas habilidades aqui que se você não melhorar, você não vai ajudar todo mundo, né? Nem sobre o nosso negócio aqui, é todo mundo e tal. Porque é aquela, tem pessoas que às vezes precisam ser lideradas até para acreditar, não sabem nem o seu potencial. E eu olhava assim, não, o cara pode mais, por que que não vai? Porque tá no... E é perfil, acostumou com aquilo ali e tal. E aí eu tenho já um perfil de sonhar grande e tudo, e eu sei que sonhar grande eu tenho que me esforçar muito mais para chegar lá e tal, se eu quero ser fora da curva, eu tenho que me esforçar muito mais e tudo. E aí, naturalmente, eu comecei a puxar um pouco essa liderança, porque se eu fosse um pouco ali na visão do meu pai e do Atílio, não que estão errados, mas assim, nós estamos indo na mesma direção, mas eu estava mais inclinado para a direita e eles para a esquerda, né? E aí eu comecei a puxar um pouco. Falei, não, a gente consegue mais, né? E aí a gente vai desbloqueando também certas coisas. E hoje, assim, ele já desbloqueou muito. Falei assim, não que você vai deixar de ser humilde ou simples, o sonhar em ter uma casa maior, com uma piscina e tal. Eu lembro uma vez que a gente foi na feira, e aí tinha um spa grandão lá. Top o spa, muito bacana. E o Atílio falou assim, cara, eu só queria uma dessa na minha casa. Aí eu virei pra ele, né? Falei, não, pô. Tá maluco? Não é só uma dessa, não. Eu quero, ó, a gente vai ter uma dessa, uma piscina, uma sauna, uma quadra em campo. Por que que não? Só, você vai se contentar só com isso? Entendeu? Porque senão você não tem nenhum propósito. Tá, a gente tá falando de um bem material, né? Tem várias formas, mas sempre pensa a mesma coisa, falar assim, não, se for ali para um lado de suporte, eu quero ajudar pessoas carentes, 2 pessoas, não, eu quero ajudar 1000, pô. Entendeu? Então eu sempre tive isso de um impacto grande comigo, assim. E às vezes isso assusta algumas pessoas. Porque acham assim, o cara é doente, ou é megalomaníaco, ou não sei o quê. E isso assustou até meu pai, às vezes, quando, né, a própria empreita da importação. Eu fiquei 2 anos para convencer meu pai. E eu vi, claro, nítido, que era só a importação que ia salvar a EG. Foi uma das coisas, das ideias que eu tive que salvou. Teve 2, 3 momentos que falei, não, é importação, é importação. Ele falou, como é que nós vamos importar lá do outro lado do mundo? Falei, pai, é o seguinte, eu não sei, mas tem gente que faz, eu vou fazer. Pode fazer. Tem um monte de gente que faz, eu vou fazer. Eu via lá atrás, made in China e tudo. Então, assim, vinham os sinais e eu tenho muito isso. 2 coisas que eu uso na minha vida, que são grandes habilidades que eu tenho, é o poder de conexão e do que faz sentido. Cara, fez sentido e conexão, eu sempre falo pra todo mundo, velho, segue isso. Claro que você tem que ter um filtro pra isso, um nível de consciência e tal. Claro. Mas é porque fez sentido, fez Pode conexão. ainda não ir em tudo. Não. Sim, mas assim, pra mim fazia sentido, fazer conexão, pá, e tal. Eu olhava, cara, não, tem que ir lá, tem que... Enfim. E aí é um dos capítulos de outra virada de chave, que a empresa, nós estávamos caindo em faturamento e tudo. E eu tava olhando assim, pô, se a gente fazer mais do mesmo, entendeu? A empresa vai quebrar. Quando, nesses momentos aí de sobe e desce, né, de empresas que todo mundo passa e vai passar, e enfim, né, nem tudo é só sucesso. Sim.
Como é que foi lidar nos momentos mais difíceis, assim, por exemplo, tá ali talvez já Atílio já mais na sociedade agora, né? Sim, Você, seu pai, ele e às vezes gerentes mais próximos de vocês ali. Alguém em algum determinado momento falou, cara, é melhor a gente desistir? cara, é, entre ali a minha família, não, né? Meu pai já falou em vender, vamos profissionalizar a empresa, enfim. Só que eu não sou muito adepto disso, porque ele é a história da minha vida. Mas, assim, eu já vi, né, pessoas de fora, até parentes e tal, falando, né? Mas eu sempre fui muito forte no propósito, assim. Aí é fé, acho, muita fé em Deus, nos momentos de Aí dificuldades. atitude, né? E sim, Como disse, se eu ficar só na fé, exato. A fé, assim, que eu ia. Porque eu tomei muita porrada, cara. Chorei muito, e, enfim. Eu falei, cara, tem que ter uma saída. Eu sempre busquei solução também. Falei, tem que ter alguma saída, tem que ter alguma saída. Eu não sei, só que eu era imparável, cara. Eu ficava, enfim, a própria pandemia mesmo. A gente tava mudando de regime tributário, eu calculando tudo. Quando eu terminei, estourou a pandemia. Fiquei 2 meses calculando tudo. Lá vai eu calcular tudo de novo e custo aumentando. Então, assim, frete maré saindo de 2.000 e para para 12. US$ 12.000 enfim, aí. Só que assim, eu sou muito da causa. E aí também agradeço a minha criação, porque eu jogo muito coletivamente também, porque minha mãe é professora de educação física, matriculou a gente em vários esportes. Eu fiz tudo que você pensar aí. Fiz basquete, handebol, futsal, futebol de campo, natação, Vamos testar. tudo testando. Então, eu aprendi a jogar em grupo e eu tenho esse senso, assim, que dos meus estereótipos, o primeiro é de guerreiro, né, dentro da psicologia, né? Guerreiro, tem mago, acho que são 12 estereótipos que tem. Legal. Então, meu primeiro estereótipo predominante, lá em cima no topo, é até legal fazer isso. Depois você faz. Eu quero saber disso. O meu é de guerreiro. Você responde um questionário e tal, o meu é de guerreiro. Então, eu sempre fui guerreiro pelas minhas referências de criança, que era o Goku, o Homem de Ferro, né? E depois que bateu o nível de consciência, assim, eu falei, cara, o inspetor Bugiganga, que gostava de máquina. Então, o inspetor Bugiganga salvava vidas através de máquinas. Olha aí. Ele tirava tudo do chapéuzinho dele, tirava uma hélice, voava, salvava a gente que ia cair do prédio. Um super-herói com as máquinas. Exato. E as máquinas, muito assim, tá muito. Eu sou muito interligado com máquinas. Tanto é que o pessoal do time fica de cara que às vezes eu arrumo coisas que às vezes o técnico não consegue. Então, própria referência, o Goku também, de guerreiro, aquele guerreiro do bem, né? E a própria introdução do Dragon Ball Z, assim, me resume, né? Que tem até a musiquinha, né? Posso pressentir o perigo e o caos. Imaginação me dá forças pra voar. Com a minha mente vou a 1000 lugares. Ninguém agora vai me amedrontar. Então, Legal. tá tudo aí, tá nos desenhos e tudo. Por exemplo, com a minha mente, eu consigo, às vezes, não prever, né? Mas eu faço ali, eu estudo meus dados e tudo, o mercado, e é só agir, cara, né? Lá na empresa eu também falo que o burro que executa, ele vira gênio. O gênio que não executa, ele vira burro, Legal. né? Boa Então, analogia. tem que executar, independente se você tenta alguma coisa, beleza, viu que não deu certo, vai tentativa e erro, só que você para, reprograma, estuda. Ficar repetindo mesmo. Repetir também não, né? E também tem níveis de erro, tem erros que realmente não dá. Mas eu sempre também na tentativa e erro aprendi muito, né? Cara, tenta aqui, tal. Não deu, é igual quebra-cabeça, não encaixou aqui, vira aqui. A metodologia de growth eu curto muito, né? Sim, Testa pequeno, deu certo, replica, velho. exato, Tem que fazer vários testes. Quanto mais testes eu fizer, a minha chance de acerto e descobrir o que é bom vai ser maior. exato. E outra coisa que eu prego muito é fazer o básico bem feito, né? Eu já gostei muito de muita firula e Da tal. roda. Mas lá atrás, só que hoje a gente tá num nível assim, cara, e as pessoas estão entendendo um pouco errado o empreendedorismo às vezes. Querendo inventar roda demais, não, cara, é fazer o básico bem feito, entendeu? Garante alguma coisa. Você só pode inventar quando você tiver uma margem. Sim, eu Que- tenho a gordura para queimar ali. Agora deixa eu inventar. Cara, qual foi
eu digo assim, eu não vou nem falar às vezes financeiramente, tá? Mas eu digo assim, qual foi o erro que você pagou mais caro ali, que te trouxe um grande ensinamento para você frear essas coisas de às vezes querer inventar firula demais, tal, isso, qual que foi o erro ali que você falou, cara, eu paguei caro nisso aqui porque fiz isso, fiz assim, achei que era assim, hoje eu faria totalmente diferente. Cara, Eu falo entre empreendedorismo, alguma coisa que tu fez ali na empresa ou no teu dia a dia, alguma coisa que você pagou caro para aprender, e fala, caraca, velho, para que que eu, por que que eu fiz aquilo? cara, assim, tem uma que assim, paguei caro, mas é um pouco reversível, porque virou estoque. Eu posso pegar isso como exemplo também. É, dois vendedores nossos pediu para aumentar para a linha de ferramentas. Nós estamos em hidráulica, né? E assim, eu gosto muito de ferramentas também. Só que nós fomos ali na emoção do próprio vendedor querer vender mais, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a visão micro de cada profissional da sua empresa, né, não reflete ali dentro do macro. E às vezes pode ser fatal também, né? E aí vieram dois vendedores ali, falaram comigo, com meu pai, e a gente abriu e botou uma quantia boa de capital. Sim, porque para você ter Exato, ter um preço competitivo, então vai ter que comprar bem, mas vai ter que comprar quantidade também. exato, né? Tem que ter um Ou estoque mínimo. assumir um compromisso de compra por um determinado período. Exato. E aí a gente não fez isso muito bem feito, mas querendo acertar e fazendo no cara, porque quando você também chega num dado momento que a empresa está indo dando certo, você, pô, quer aumentar, quer aumentar, quer aumentar, quer aumentar, e às vezes tem que ter o pé no chão. Então, assim, porque eu criei uma filosofia lá na empresa, né? Ou seja, Toda, limite, né? exato, e toda recompra, eu falava lá pro meu pai, tem que botar 2 ou 3 SKUs novos, porque o que que acontece? Nossa primeira linha, ali no começo, tinha 40 SKUs, e o tempo de recompra demorava entre 3 a 6 meses. Usa aí para quem está assistindo, para quem não é muito do setor, nós estamos falando de O SKU, na verdade, é o produto que você cadastra ali na empresa. Então, é um item, né? Pode chamar de... É porque o SKU é o termo técnico, né? Mas é o fala de produto. BU, É, e aí, tinha 40 SKUs na linha. Hoje nós temos 2.000, né? Mas o que é que acontece? Esses 40, o nosso produto principal, ele não é de giro A, ele é de giro B, né? que é Muito bom. válvulas de O mecanismo e tudo. Hoje o mercado cresceu muito. fogueira, né? Exato. Ele está se tornando de giro A porque é de necessidade básica. Toda casa tem um banheiro com a caixa acoplada ali. Então, assim, aumentou muito o mercado. Mas naquela época, assim, o tempo de recompra era muito grande. 3, 6 meses. Aí eu identifiquei que o meu representante ficava desmotivado. Porque todo mundo tem gastos mensais, né? Tem que pagar o boleto mensalmente. Então eu implementei uma filosofia lá, falei assim, não, a gente tem que aumentar o catálogo. Só que eu acho que eu até viciei nisso, né? Chegou num momento que quando eu olhei para dentro, assim, olhei para o catálogo, e eu tinha uma estratégia também que o nosso catálogo era uma página só, frente e verso. Hoje ele tem quase 200 páginas, né? Porque na psicologia eu falo assim, pô, se meu cliente pegar esse catálogo e pesar aqui, ele vai ver que a empresa é de peso, né? Legal. Então eu vou nos detalhes, cara. E aí, só que eu acho que eu viciei, né, nisso, e aí entra as ferramentas, a gente não fez um estudo de mercado tão bom, né? E eu achava assim, não, como a empresa estava bem sólida O já, vendedor tá falando. e tal, O cara e que tá lá na cara, ponta. só que é aquela, eu saí da Série B, agora eu tô na Série A, lá tem outros times também, e fazendo tudo bem melhor do que eu. Os caras estavam focados no nicho. Exato, e aí eu abri demais. O que eu tinha que ter feito na época, né? Mas isso aí não, assim, não comprometeu a empresa em nada, porque está lá em estoque, eu já adotei outras estratégias, enfim. Eu não tenho tanto preço para lojista, mas para consumidor final eu tenho mais. Então eu vou focar nisso. Fica o aprendizado, né? Porque o que eu deveria. Perdão, aqui que eu não botei o celular no silencioso. É, voltando aqui, Que você deveria ter feito ali. que era ter focado na hidráulica, né? E aí tornado mais forte naquilo ali e imbatível, né? Que é hoje, assim, se for para dar algum conselho para o empresário, é isso. Eu peguei a própria referência do Caíto Maia, que ele não abre praticamente para nada. Ele mesmo fala, cara, eu foco no óculos. Abri no máximo ali para óculos de grau, né?
e tem uma coisa ou outra ali que ele complementa, Na hora mas que ele inventou de abrir os quiosques lá nos Estados Unidos, ele quase quebrou a operação dele no Brasil. exatamente, e é isso, tem que tomar cuidado, às vezes você tá ali, cara, com o seu garantido, entendeu? E aí você quer inventar algo a mais pensando, então às vezes a gente pode cegar, né? Risco de crescimento, né? Exato, assim, cara, faz um estudo bem planejado e tal, que vai dar certo. Seja positivo ou não. Não, não vou. É melhor você manter o seu estoque ali e tal, do que você abrir uma operação e não saber se vai dar certo. Faz um estudo de mercado e tudo, enfim. Então, e não que eu não faça, eu não fazia profissionalmente. Eu estou na Série A agora, então eu tenho que fazer um negócio mais calculado, um planejamento mais calculado, fazer ali meu pré-projeto, meu projeto, enfim. E aí fica o aprendizado, né? Que, assim, custou, porque o estoque ficou bem mais parado ali, eu tive que baixar a margem, enfim. Mas eu acho que foi assim, a minha maior falha que também não custou tanto, né? Não comprometeu a operação e ficou o aprendizado. Que às vezes também, na empolgação, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de confiança, com o ego, de não acelerar. Ofertas, nem Exato. tudo que é oferta para você. Nem tudo que é luz é ouro, pô, né? E isso porque eu já tenho uma visão muito treinada. Então, meu pai, que é perito, especializado em acidente de trânsito, ele fala, não, as pessoas que morrem, que eu faço lá a perícia, muitas das vezes dirigi há 30 anos. E aí é o excesso. Então, a falha vai acontecer no seu cansaço, entendeu? Quando você abaixa ali o seu reflexo, seu cognitivo e tudo, chegou um dia. Então, por isso que você tem que ter uma rede de apoio. Cai por excesso de confiança. Exato, por isso você tem que ter rede de apoio, seja na sua família, no trabalho, enfim. Nós vivemos em sociedade, então a gente tem que dividir. Lá na empresa também eu falo assim, ó, se você tomar uma ação sozinho, cuidado, você vai ser responsabilizado por isso. Então seja fera, entendeu? Porque aqui está envolvendo 70 pessoas aqui dentro só. Lá fora tem mais. Então assim, sempre divide. Quem divide multiplica, né? Custa nada, às vezes a informação sai de ligar pro Henrique aqui, cara, trocar uma ideia aqui sobre negócio aqui. O que você acha disso aqui, tal, tal, tal? Cara, eu vou pegar a sua visão de mundo, tudo que você aprendeu, eu vou cortar um caminho, entendeu? Se você for um amigo íntimo para poder me passar qualquer informação, massa, e vice-versa. E eu aprendi a encurtar caminho. E é isso, cara. E é sobre saber com quem dividir, né? Porque às vezes você está conversando com uma pessoa ou vai pedir um conselho sobre uma situação. Por exemplo, eu vendi uma empresa, né? Que eu construí ali do zero e tal, não sei o quê. Cara, infelizmente não era um assunto que cabia eu conversar com minha mãe. Minha mãe foi servidora pública a vida inteira. Como é que eu vou pedir conselho para minha mãe em relação a isso? Meu pai já não estava mais aqui, né? Como é que eu vou pedir conselho para minha mãe nesse momento? Cara, eu tive que procurar por uma pessoa que já passou por uma dissolução de sociedade, que talvez tenha vivido parte do que eu vivi, para que ela sim possa me instruir. Ou seja, então eu tenho que saber quem é que está colocando água no meu copo para saber se realmente é saudável beber daquela água. Concordo. Porque às vezes, porque assim, não é sobre só buscar ajuda, mas com quem buscar ajuda. É porque senão fica vago, pô. E aí, às vezes, pode Vai até escutar- atrapalhar mais. Só que, assim, às vezes você tá perdido também, eu entendo, né? Todo mundo acha que passa, fica perdido na vida e, Maturidade, faz parte da enfim. idade. Mas é isso, eu também já tive a oportunidade de dar suporte para amigos, né? Que eu já tinha passado por situação e me procurou e consegui, ali com maestria, dar os melhores conselhos, né? E às vezes A custo zero, né? e a custo zero, porque Só de você escutar, o cara já se salva. Às vezes. exato, pô, porque às vezes é o apoio moral, é uma conversa, e cara, isso a psicologia explica, é fantástico, é igual eu tô na academia, tenho o meu personal lá, e aí às vezes ele pega pesado lá, bota o peso, eu falo, bicho, não vai dar conta, ele vai, aí ele começa a aumentar mais o tom de vai, isso é bom, só respira, e aí você concentra, cara, você se supera. A primeira vez que eu fui fazer, eu tava treinando para fazer 14 km, né? Ia fazer a prova do aeroporto ano passado. E aí eu tava ali, no máximo 10, 12, treinando para poder fazer a prova. E aí meu sócio, o Rafa, pegou e falou, cara, na verdade ele não falou, né? Assim, ele tava treinando junto comigo, eu tava junto com ele.
E aí, um belo dia, ele tinha treinado, ele estava ensinando lá em São Luís, aí ele fez 23, isso num sábado, nunca vou esquecer disso, ele fez 23. E aí, como a gente estava sempre treinando treinos de 10 km, eu falei, irmão, amanhã eu vou treinar pra corrida lá e tal, não sei o quê. Aí na cabeça dele era os 10 que eu ia fazer, né? Aham. E não, eu ia sair para fazer os 14. Eu queria fazer os 14 para poder ver se eu iria dar conta de fazer a prova. E aí ele fez 23 no sábado. Quando foi no domingo, que- ele achando que eu tinha saído para fazer os 10, foi junto comigo. Quando tava chegando já no caminho de voltar para poder finalizar os 10, ele falou, não vai voltar não? Eu falei, não, pô, vou fazer os 14. Aí ele, pô, não, então bora. Aí ele, pai, foi. Aí quando ele foi vendo que eu tava nos 14 e que eu tava bem, nos 11, 12 a gente já vinha conversando e tal, não sei o quê. Às vezes ele testava ali, acelerando um ritmozinho, eu tava ali junto. E aí ele falou, cara, dá pra ir mais ali, né? E aí quando eu tava chegando nos 14, na subidinha ali da IPTG, aí eu peguei e falei assim, cara, aqui já tá o suficiente, vou comprar o Gatoradezinho, chamo o Uber aqui e vou embora. Aí na hora que eu peguei o Gatorade e tal, não sei o que, ele, bora. Eu falei, bora onde, velho? Não, pô, bora que só até ali. Bicho, bora, pô, tu dá conta, tá bem, pô. Aí, pá, peguei 14, 15, 16, 17, chegou nos 18, eu falei, não, deixa eu te falar, vai embora, se some, eu vou parar aqui no quiosque, vou tomar água de coco. Velho, deixa eu te explicar um negócio, só falta 3 pra uma meia maratona, velho. Vambora chegar até ali. Aí, pai, tá, não sei o que, bicho, chegamos, caraca, saí pra fazer 14, terminei com 21, passei o dia. Mas, cara, e aí eu terminei assim a prova meio bagunçado, mas ao mesmo tempo, porra, felizaço. Mas o que eu quero dizer com essa história? Quão é bom você ter uma pessoa que te leva pra cima, velho. E aí, Quanto é bom você ter pessoas ao teu lado que tá enxergando o potencial em você e falando, irmão, tu dá conta, cara. e às vezes nem você acredita, porque você tá ali, você visualizou, não, é 14. São 14 que eu vou E fazer. quando eu saio, eu boto na vez É, 14, deu 14,01, eu já paro. Se eu tiver sozinho. Agora, se eu tiver com outra ali, instigando, eu sou muito competitivo. sim. E vendo isso aqui, ou então se a pessoa tá. Aí eu, porra, não eu vou. Aí eu falei, caraca, filho, porra, tu já fiz uma meia maratona, não, filho. Aí eu falei, pô, eu já fiz a prova de 14 lá sorrindo. Tipo assim, terminei a prova querendo fazer Não, mais. e aquilo ali passou a ser a sua realidade agora, porque o seu corpo regenerou para isso agora. Hum. Porque você correu 21, você ficou morto e tal. Mas cada vez que você vai ali atingindo essa meta, Passa a meia se, de boa. se torna a sua realidade. E você vai subindo o nível. Você vai subir no sarrafo É, aí, entendeu? é igual, tô praticando tênis até com um amigo nosso, que é o Jackson. E aí ele passou pelo processo de divórcio. Eu consegui abrir a mente dele para ele andar de bike e eu jogar tênis, né? Ele jogava tênis, eu ando de bike e a gente agora faz os dois esportes. Sempre na parceria aí. E aí eu vi ele jogando tênis, cara, ele joga, ele tem um domínio da bola legal e tal. E eu conheço ele há muitos anos, mas o jogo dele preguiçoso. Tipo, sabe, a preguiça de correr. Meio que jogando por É, jogar ali. já eu sou mais animal, cara. Eu vou no extremo mesmo, eu sapeco o meu corpo, eu corro muito, tenho muita explosão física. Se dedica. E tal, é o meu perfil. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Beleza, você joga tênis, mas você pode evoluir, pô. E aí eu sou forte nas palavras, eu falei, bicho, você tá jogando um jogo de preguiçoso, cara. 5 anos você faz tênis. Falei, não, pô, força pra correr, cara. Força, e se doer, eu sei que você corre mais, é nítido que você corre mais. Falei, ó, eu lembro de você jogando futsal no Marista, e aí isso é muito bom no domínio de bola, no drible, assim, só que você joga parado, se a bola for pra ali, você não vai, não. E aí eu jogando tênis, eu tenho facilidade de aprender rápido, eu acreditava em umas bolas que às vezes eu pulo, eu me jogo na bola mesmo e pego. Eu falo, cara, você não vai saber se você vai alcançar se você não tentar. Você tenta. E aí ele foi desbloqueando. Hoje o cara tá uma máquina, correndo, jogando mais. Então, e aí ele joga uma barragem, que é como se fosse a pelada do tênis, e tem um rankzinho. E ele tá crescendo, 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 crescendo. Então, assim, que ele joga melhor do que eu, Não é pra tecnicamente. competir, mas é pra competição dele com ele mesmo, esse com a instrução. Porque o tênis é muito sobre você se superar. Né? O adversário tá lá, ele só tá passando a bola, né? E aí eu acompanhava ele nos jogos de barragem dele. Teve outra também que aí foi sob leitura. No aquecimento, porque você aquece com o adversário lá. Ele já usando todos os recursos dele. Quando acabou o jogo, eu falei, cara, mas não dá, pô. Você tá entregando o ouro pro seu adversário no aquecimento
ele já tá fazendo a leitura, como é que é seus slices e tal. Eu falei, não, pô, tá errado isso aí, pô. Esconde o jogo também, né? E tudo. E vice-versa também, em outros setores da minha vida, isso, né? Falando sobre de rede, de amigos, e ele me ajudando em várias outras questões, próprio da empresa. A gente malha juntos, 5 vezes por semana, parece até um casal. E aí, eu sempre me abro coisas pessoais da empresa e tudo, e ele me ajuda a abrir minha mente. Não, tá, não age assim e tal, porque às vezes é muito difícil o processo decisório de pessoas, né? Eu sei que eu vou impactar, às vezes, numa família, pai de família ou mãe de família e tal. Eu troco a ideia com ele e falo, não, cara, aí me abre a mente. Então, assim, a vida é uma troca, cara, né? A vida é sobre um dar o apoio pro outro. E tá escasso hoje em dia, porque parece que as pessoas estão vidradas só no copo meio vazio, né? Então eu fico chateado, eu sou um pouco sentimental e aí agora eu entendo que menos é mais. Eu nicho meu grupo ali, entendeu? Certinho. Hoje já lidou com Tomando pelo menos interferência é melhor. E aí, pô, já tenho muitas turbulências. Se eu não tiver pessoas de qualidade, eu não falo sobre financeiro, mas Conversa de qualidade, de coisas que agregam, de um papo legal, de hoje que vai acrescentar, que vai te tirar do ponto A pro B. E é isso, porque, cara, eu entendi o propósito que Deus me deu, abracei e vou atrás, entendeu? Sempre seguindo ali os mandamentos, digamos assim, as coisas boas. Hoje, eu quero passar por cima de ninguém, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero deixar um legado. Hoje, se você falhar, quantos falham contigo? Cara, diretamente, nós estamos aí num processo de crescimento, mas já carteira assinada 64, nós temos 70 representantes, nós temos distribuidores autônomos, assim, por volta de uns 50. Posso não estar falando aqui com exatidão, porque isso muda. E temos em torno de 6.500 clientes a nível Brasil, fora os fornecedores, que a gente tem entre 200 a 300. Ou seja, se a gente falar em nada, a gente tem aí umas 200 pessoas aí que meio que diretamente ali, que os caras que vivem do teu produto, os caras que vivem da sua empresa. Fora, você pode colocar até os clientes que vendem, bota a margem ali, vende aquele produto, que paga os salários ali. Assim, acho que eu não diria tanto eles ali, porque acaba que se o cara não tiver o teu, ele vai pro... Não, também, mas aí eu penso em mercado, né? Sim. Assim, né? Mas diretamente... Fala assim, aquela questão do peso, né? Da responsabilidade. Fala, cara, se eu desanimar, se eu parar aqui, velho, quantos não estão debaixo do meu guarda-chuva? E é exatamente isso. Que vão... E cara, às vezes eu chego a abrir mão de várias coisas. Eu já abri mão da minha saúde de qualidade, do financeiro e tal, para ver o grupo bem, né? Que entra muito no meu estereótipo aí de guerreiro. Eu quero ver a galera bem, né? E eu sei que o meu tá guardado lá na frente em algum momento. Todos esses, às vezes, estratégias, né, que a gente adota, tipo assim, pô, bicho, é o seguinte, o treino, ele faz parte do meu dia a dia e tal, mas nesse momento que eu estou agora, talvez eu precise ficar 60 dias sem conseguir ir na academia, porque eu vou dar um salto aqui X, eu preciso de pegar aquelas horas que eu estava lá na academia e me dedicar aqui um pouco na empresa. Mas o importante disso é ter um marco temporal. Exato. Não tem problema você abrir mão de, por exemplo, esse semestre eu não viajo a férias, eu só viajo se for alguma coisa a trabalho. E tá tudo certo, você vai fazer isso nesses 6 meses. Aí você vai fazer lá o acordo com as pessoas que você vive. Por exemplo, no meu caso, eu sou casado, cara, eu vou ter que fazer esses acordos aqui com a minha esposa, com minhas filhas e tal. E tá tudo alinhado e tá tudo certo, né? E vou seguir em frente com aquilo ali. E é isso, que quando mais jovem eu pequei um pouco nesse sentido, porque eu desbalanceava muito em prol do trabalho. Mas é porque eu tinha muito, né, aquele negócio, eu tenho que fazer a diferença e tal. Mas começava, mas não sabia quando é que ia terminar. E de uns 5 anos pra cá eu reorganizei bem melhor a minha vida, que eu entendi. Eu falei, não, cara, quando você é jovem, o corpo regenera, enfim. Aí eu falei, não, eu tenho que ir pra alta performance, né? Foi quando eu larguei o álcool, né? Legal. Foquei no esporte, falei, cara, eu sempre fui esportista, minha família tá no DNA, entendeu? Não perco uma Olimpíadas na televisão todo ano, enfim, já fui nenhuma também. Quanto que tua vida melhorou aí assim, depois de você falar assim, irmão, álcool, tô fora, e aí automaticamente já te tira de alguns ambientes, já te tira de... Quanto que isso
quanto que tua vida mudou ali, que performance, Cara, resultado. bastante. Eu não consigo quantificar nem em porcentagem, Aham. porque isso é muito relativo. Mas, assim, eu sei que muitas coisas boas estão acontecendo, né? Fechando um contrato, enfim, muitas coisas boas acontecendo. Sobre estar bem, Sim, se autoestima tá autoestima, roupa, legal, exato, você preencheu uma roupa, tudo, sua presença, pô, sabe? De levantar e falar, pô, não tô com uma dor aqui, não tô com a fadiga e tudo, tô ressaqueado. tô disponível aqui para ajudar quem quer que seja, enfim. Eu acho que o não beber, velho, é você estar pronto pra tudo. Cara, tipo assim, eu já tinha ficado uma outra vez 3 meses e tal, eu falei assim, não, mas como o meu propósito é muito grande, né, eu gostava de beber, enfim, não sou Beber contra, não sou contra, Eu descobri que sem beber é melhor ainda, e aí cada um faz suas escolhas, né? exato, e, e tipo assim, eu falei, cara, eu vou ficar administrando isso, não, prefiro cortar e realmente lembrar que eu sou esportista E isso vai levando a gente pra outros patamares, é né? exato, cara. Porque as pessoas também acham que é imediato, né? Não é imediato. Por isso que às vezes não gera tão valor assim. Não, eu prefiro continuar bebendo. Não, cara. Você tem que, por quê? Seu corpo vai fazer o detox daquele álcool que fica muito tempo ali, né? Depois você vai ali ingerindo, bebendo mais água, enfim e tal. E aí vão vindo as melhoras. E cada um tem um tempo, cada um tem um metabolismo. E assim, os porquês de não beber, ele vai vindo aos poucos à medida que você vai largando isso. Você não consegue enxergar o porquê antes. Exato. Os porquês do não beber, ele te vem depois que você fica um certo tempo sem beber. Você fala, caraca, meu irmão, Exato. olha aqui os resultados, não sei o quê, olha onde é que eu vou, olha onde é que eu faço, tal, não sei o quê. E, cara, só tô conseguindo tais coisas aqui. Então, aí você olha, porra, não vale a pena. Exato. Mas por isso que é importante o quê? As boas referências, os testemunhos, entendeu? E às vezes o cara, um homem, uma mulher, tá ali no lugar que você quer chegar, entendeu? Pô, e aí você vai associando. Aí tem outro, aí você pega referências boas. Cara, aquele ali não bebe e tal, não sei o quê. E se diverte. E se diverte, cara. Enfim, porque você não precisa do álcool, né? A gente não nasceu, não precisa disso para se divertir, né? Foi a própria sociedade que condicionou a isso. Crenças limitantes. Exatamente. E aí tornou cultural. Sim, o meio que a gente vive, né? Vive ali, o pai e a mãe tomando a cervejinha no final de semana, a família, aí daqui a pouco os amigos, a adolescência e tudo, você tá ali. Porque eu sou muito da Fórmula 1, gosto muito da referência da Fórmula 1. Cara, e tá na Bíblia até o vinho e tal, mas você tem que usar isso para celebrar, não é para festejar, igual a galera vira um vício e tal. Na Fórmula 1 é o quê? Quando você é campeão lá, primeiro, segundo, terceiro colocado, eles estouram ali, bebem um pouquinho, e para você entender o momento. Só que as pessoas estão pegando o álcool, Símbolo da celebração. da celebração. Estão pegando o álcool e vendo aquilo ali como uma Algo que fuga. não pode faltar. Como uma fuga. É como se fosse um componente do seu corpo. Quando tira, você chega. Tá feliz demais, vamos beber. Tá ruim demais, o bicho, eu vou tomar uma pra desestressar. Aí tá, não sei o É isso, quê. cara. Quando você vê, você tá dependente do negócio. Não, pô. E é muito pelo contrário. Quando você tá ruim, você tem que segurar, porque vai potencializar aquilo. Cara, eu tô triste, a bebida vai E aí você vai potencializar. derramar tudo aquilo ali. Às vezes não vai derramar no lugar certo, Exato. derrama no lugar errado. Então, cara, é melhor ficar calmo, respirar, faz a meditação, ou vai para uma academia, né? Hoje, tento descontar o máximo do meu estresse na academia, cara. Legal. E é fantástico, porque dissipar lá, fica lá nas máquinas, enfim, para não. Quanto isso refletiu em relação aos exemplos junto à tua equipe e ao teu funcionário? Você enxerga que essas tuas atitudes de estar praticando esporte, de não estar ali compactuando de bebida, de farra, disso e aquilo, quanto que você acha que isso refletiu nessa tua equipe que está ali no dia a dia contigo, nessa galera que te vê junto ali? Você já enxergou, tipo assim, caraca, olha lá, fulano, caramba, bicho, o moleque mudou também, um cara tá indo pra academia, pô, o outro tá comendo melhor, pô, o outro não sei o quê. Você tem noção disso? Sim, tenho, né? Inclusive, converso com um amigo meu, né? Às vezes falando, acho muito bacana, é perceptível. O nosso time lá tem 64 pessoas e algumas já estão no caminho. Muitas das vezes andam até de bicicleta comigo.
né? Eu incentivei, às vezes dei até suporte. Não, cara, pega a minha outra bicicleta aqui e vão andando e tal. E as pessoas pegam a referência. Às vezes ali do líder e fala, cara, eu quero fazer ser bom tão quanto você e tal. E eu falei, você pode, pô. Você pode ser até Pode. melhor. É o que eu falo, velho, todo mundo pode. Você pode ser até melhor do que eu e tal. Só que assim, não pensa que é fácil. Que é o que. Aí às vezes a pessoa corta um caminho, né? Ah, quero ficar bombadão, toma bomba, quer não sei o que, aí não sei. Não, não é fácil. Já visualiza, entende que é difícil e vambora. E busca suporte e tal. E isso está sendo muito positivo em tudo, para a vida dos colaboradores, para a produtividade, né? E não tem nada melhor, pô, do que o exemplo de fato. Sim. Que às vezes quando tu fica falando, dando conselho, fica chato. Não, sim. E aí, às vezes num primeiro momento que às vezes a gente começa essas mudanças na gente, a gente começa a ver tanto que é bom, tanto que é legal, a gente fala, pô, velho, deixa eu. Aí, num primeiro momento, às vezes vem aquela sensação assim de querer mudar o mundo, né? É isso. Nesse primeiro momento. E eu, graças a Deus, eu tive instrução disso, né? De pessoas que passaram por esse processo ali e tal. E sempre me falaram assim, cara, deixa eu te falar, mude por você, faça por você e busque a felicidade. Porque assim, não queira mudar o mundo, senão tu vai virar aquele cara chato que vai ficar frustrado com quem não mudou e vai achar que todo mundo tem que mudar e que você é o diferentão. Então não é. Faça por você, seja você e viva aquilo. Automaticamente, isso vai te trazer novas pessoas ao teu redor e isso vai tirar diversas pessoas de perto de você. Alguns vai sair por inveja, outros vai sair porque não faz sentido. O cara só te ligava para poder ir tomar uma e encontrar. E aí acabou o assunto porque não tem mais o vamos ali tomar uma. Aí ele te chamou uma, duas, três vezes, percebeu que tu não vai, percebeu que... isso aí é só uma fasezinha, igual da outra vez lá que ele falou e tal, não sei o quê. Daqui a pouco o cara viu que aquilo ali é um perpétuo, que é um novo taço, que é um novo momento da tua vida e tal. E aí você vai vendo que algumas coisas vão ficando para trás, né? E vai vindo outras coisas novas. Cara, e é dessa forma, né? Tem um ciclo vicioso e o virtuoso, né? Digamos assim. E aí também cada um entende o que bem entender, mas para mim, assim, a farra, o álcool já fez sentido, né? Agora não faz mais. Só que isso me puxava para um ciclo vicioso, né? Que abaixava o meu potencial. Então quero chegar na alta performance, então eu vou para cá, né? E automaticamente vão ter ali rupturas, né, emocionais, enfim, tem gente que não vai entender e tudo, seja com ciclos de amigos ou parentes, até dentro da própria família, enfim. E aí você começa a entender um outro lado, né? Você vai até pro lado da sabedoria ali e de entender, não vou julgar ninguém, até porque eu também já passei por essa fase, curti, não vou falar que foi só momentos ruins, né? Mas eu entendi um outro momento e são ciclos, assim como é você querer montar sua família, né? Você querer casar, você, enfim. E eu acho que tudo baseado no respeito. Eu tenho que respeitar o espaço do Henrique, enfim, se ele não, cara, você não vai deixar de ser meu amigo porque você bebe ou não, enfim. Eu identificando que é uma boa pessoa, tá tudo certo, né? Assim, eu quero pessoas que agreguem no meu propósito, que eu possa agregar no propósito delas. Eu sou muito disso. Irmão, e mudando um pouquinho de assunto aqui, né? Como é que foi fazer negócios no exterior, né? Como é que foi esse desafio de fazer a primeira importação? Cara, foi grande, não foi fácil, enfim, como eu disse, já chorei várias vezes sozinho, enfim, ninguém vê suas lutas, suas dores, mas enfim, diz respeito a mim, né? Eu identifiquei como ali a salvação do negócio. E eu sei que eu fiquei 2 anos tentando convencer meu pai para começar a importar e querendo ou não, ele era uma segurança pela sabedoria e experiência e a gente sempre jogou muito juntos. Só que eu sempre fui muito tupetudo e, tipo assim, por mais que seja meu pai, eu não abaixo, cara, porque eu sou muito convicto. E hoje eu vejo o quanto a minha visão ela é profunda. Então eu virei para ele, cara, e não sei o quê, a gente tem que importar. Ele falou, não, mas lá. Eu sei que eu fiquei 2 anos convencendo ele, batendo. Ele falou assim, tá bom.
te dou $15.000 e você se vira. Não vai quebrar a empresa. Legal. Falei, tá bom. Na frente você tá ali na pose, quando eu sair da sala, fechar a porta, falei, lascou. Agora eu vou ter que ir pra Vou ter que... né? E é isso, pô. Às vezes você chama a energia ali, você tem que dar conta. Aí beleza, a gente foi lá, te autorizou, te deu aval, aí você falou, tá, e aí agora eu falo com quem? Então, aí o que acontece? Como eu sempre fui da conexão e tal, algumas amizades, eu tinha um amigo que importava câmeras. Eu nem sabia que era dos Estados Unidos, mas sabia que ele importava e vendia para o governo. Aí eu perguntei para ele, Marcelo, pô, Marcelo e tal, como é que é esse negócio de importação e tal? Eu preciso importar. Ele falou, tá, é o seguinte, entra lá no Google, bota Alibaba e pesquisa lá. Eu falei, massa. Aí eu fui pro Google e tal. O Alibaba é Em que ano? 2011, mais ou menos. 2011. E isso é uma grande característica minha. Eu vou fuçando, eu escavo, mano. E fui, aí pesquisei, achei indústrias lá na China, porque a China é um país fechado, mano. Se você botasse no Google aqui, fornecedor de válvulas plásticas, lá na China, não aparece, pô. Os caras não... Só que no Alibaba estão todos lá, que a China tem interesse em exportar. Aí eu falei, caraca, mano, olha aqui e tal. Aí um outro parceiro nosso que já importava, a gente fazia troca de mercadoria e tal, ele veio com a válvula. Ele falou, esses chineses estavam lá na FEICOM, que é a feira aqui em São Paulo, material de construção, e a amostra aqui na época, uma válvula, que só um concorrente nosso, que é concorrente até hoje, tinha essa válvula. Tem, né? E aí eu peguei essa válvula e falei, bicho, é essa aqui. Se eu pegar essa válvula aqui, fabricar lá, Prevent Label, White Label, e colocar aí, eu fabrico as outras 4 peças, nacionalize, porque a válvula era muito inovadora, cheia de tecnologia e tal. Eu falei, cara, é isso aqui. Aí pesquisei pela válvula, achei lá uns 4, 5 fornecedores. E aí o inglês, não dei valor no inglês quando meu pai pagou. Agora tem... E aí desenrolei, eu sempre fui de desenrolar, aí pegava o dicionário, o Google Tradutor, enfim, aí mandava o e-mail, e não era... Porque 2011 na internet a tradução não era tão... Não era boa, eu tinha noção, enfim, mas eu não sou de desistir. Falei, cara, tá ruim aí a escrita, vai ruim mesmo, ele vai entender uma hora, e eu vou. E aí eu mandava o e-mail, esperava de madrugada para ficar respondendo, que era só e-mail, né? E aí eu consegui que um fornecedor enviasse as primeiras amostras. Foi um rolê gigante também para enviar a remessa internacional, transferência SWIFT, que fala. E aprendi tudo. Só para eu conseguir essa habilitação para transferência internacional lá com o Banco do Brasil, demorou uns 2 meses, e enfim, cara, dando cabeçada. Quando a mercadoria chegou lá, as amostras, eu falei, perfeito, é isso aqui mesmo. E tal. Que aí foi quando eu consegui os $15.000 com meu pai. E aí, a primeira importação, eu usei o radar. Então tu fez isso aí antes para poder conseguir convencer ele dos 15. Sim, o senhor já tinha a amostra, tudo. já tinha feito aí as pesquisas e fiz tudo, já tava aí com o caminho das pedras ali. Aí, Exato, já. agora falta só o recurso. Exato. E eu não entendia nada da tributação, quanto é que isso ia tudo meio que... Aí eu ligava para um outro que já importou, cara, quanto é que é mais ou menos a tributação, enfim. Era tudo branco para mim. E aí fui aprendendo, e fiz umas contas meio que de padaria, hoje não dá mais para fazer isso. Fiz umas contas de padaria, eu falei, dá margem, dá e tal, isso aqui vai agregar, vai gerar valor. Enfim, deu certo. Aí... Mas errou na primeira ou já acertou? Não, já acertei, porque eu tenho muita da intuição também. Eu testei a amostra. Mas tu fez um estudo, né, tá? Embora não fui assim, Empírico, empírico, não é um estudo assim, peguei aqui, fiz um PowerPoint, apresentei e tal, não. Calculadora mesmo, tal, tu agindo, faz, calcula, vai, age, vai lá e tal, faz a transferência. E aí chegou e começou a dar certo, porque o nosso produto estava com uma percepção muito ruim, né? A gente injetava ele com material reciclado e tudo, eu vim dando tudo isso. Tanto é que hoje a gente tem um produtaço, né? O concorrente que tá acima e que tá abaixo, eles ficam doidos, porque a gente tem um produto top, com preço top, tá tudo top. Só que é uma longa história por trás disso, né?
E foi aí que quando o avião começou, tá embicando e começou a subir de novo. Já arrumei as asas aqui do avião. E aí começou a subir de novo e tudo. Falei, cara, isso aqui. E aí, por exemplo, eu vi em cima da válvula que tinha um quadradinho. Eu falei, cara, isso aqui eles botam a minha marca se eu quiser. Aí eu falei com ela falou, não, $200 para botar em todas as válvulas. Aí eu falei, Quantidade. porque eu tava pensando na propaganda. Aí meu pai, ele é assim, mineiro, e tudo ele olha custo, ele olha. Necessidade de. Porque ele quer assim, ele quer o cálculo e tal. Eu já olho a geração do valor. Eu fiz o brand da marca, da EG e tudo. E os dois estão corretos. Né? E aí, às vezes, eu falei, não, eu vou pagar os $200 e tal. Hoje, resumindo. Tá no custo do produto. Tudo. Então, eu sempre fui nos detalhes. Eu acho que quem quer ganhar o jogo tem que ir nos detalhes. Porque fazer o grosso, hoje todo mundo já sabe. A internet dá acesso a isso e tal. Você tem que ir nos detalhes. Em tudo. Porque de grão em grão a galinha enche o papo, né? Pegue um punhado de terra todos os dias que farei uma. Grandes mudanças são reflexos de pequenas mudanças. Então, um grande resultado, ele é um resultado de vários pequenos. Isso, o impossível, é o possível dividido em pequenas partes. Então, cada vez que você faz o possível, você atinge o impossível. E hoje, eu sou a prova disso, sou adepto disso. Assim, não vou falar que, eu persisti, mas às vezes também não enxergava. Mas na persistência ali, uma hora, clareia o negócio e você vai. Né? Para chegar na experiência que a gente tem de importação hoje, tinha que ser naquele momento. Já teve alguma importação que deu ruim? Cara, assim, de perder ela toda, não. Mas a gente já caiu um canal vermelho por errar ali, às vezes esquecer de colocar um Made in China sem querer e tal. Aí gera ali uma multa, às vezes multa de R$5.000, R$10.000, enfim. Mas em situações assim de, cara, comprei numa época tal, comprei no dólar X, o negócio chegou, aí a moeda mudou e tal, e aí, sei lá, teve que vender um produto no Red. Cara, praticamente não, porque nós fazemos tudo bem planejado. Eu tenho, por exemplo, uma planilha que eu faço todas as previsões antes. Eu aprendi, eu quase montei um sistema que calcula os impostos já, então eu faço isso antes, né? Tudo, e ainda coloco uma variação de 5, 10% do dólar. Se não entrar ali dentro daquele escopo ali que eu calculei, eu nem começo. Claro que às vezes você tem que ir ali igualar a margem, ou zerar a margem, perdão. Enfim, mas de falar assim, tomei ré de, sei lá, de valores altos, não, já de 100 mil, 200 mil, porque nós trabalhamos muito correto também, né? Mas é porque a gente já levou algumas aqui grandes, Sim, mas por que acontece? Por exemplo, hoje o que eu carrego num container, você carrega muito mais. sim. O teu produto ele é muito pequeno. Então, por exemplo, vamos supor, num container, se eu gastar, eu tiver ali dentro de material 300 mil, talvez tu bota 2 milhões de um container. É isso. E aí, ou seja, aí eu tenho que trazer muito mais container para poder chegar talvez num valor que você fez de importação em 2 containers, né? Sim. O volume é maior. Aí assim, e o meu tem muita coisa que foge talvez do teu controle pela sazonalidade do produto dentro do mercado. Quando a gente está falando do mercado que ainda está crescendo, que é o mercado de energia solar. Ainda está frutificando, está vindo inovações agora com baterias, sistemas híbridos e tudo mais. Então, assim, quero inclusive eu e Rafa já sentar junto contigo para a gente entender esses estudos que você faz para a gente levar os que a gente faz também e ver o que um tem para ensinar para o outro aí, para a gente trocar essa figurinha. Sim. Porque, cara, é muita mudança o tempo inteiro, é toda hora. Enfim, tô aberto. Tá, o desafio é grande, é grande. Quando vocês quiserem, tô aberto lá para poder ajudar no que for possível. A diferença, e eu consigo analisar mercados hoje também, o mercado de vocês acho que classifica ali eletrônicos, então o meu é hidráulico, sim, ele é mais conservador. Porque, por exemplo, essa válvula, eu tô com ela, que eu falei aqui, eu tô com ela na linha tem 15 anos. E você não tem uma legislação, por exemplo, hoje, você pega uma lei do setor de energia solar. Sim, ela pode brecar, como ela pode acelerar demais o mercado. Exato.
Aí você junta com a variação de um preço de uma moeda, de uma guerra lá, outro com O lead time, às vezes chegou aqui no lead time, você já mudou tudo, né? entendeu? Então é isso. Assim, É por isso que eu acho que o item é um item necessário numa casa. É um item que ele tá ali, ele não vai. Ele depende de norma, normativa, do produto, tal, isso, aquilo. Agora, aguentar uma pressão de rede. tem que não tem uma lei ali que vai falar assim, não, cara, bicho, agora a água, o cara tem que produzir a água dele, tem que botar o poço lá. Você tá entendendo? Não, né? Cara, assim, no mercado de vocês aí é estudo mais aprofundado, eu acho que, cara, lei de Pareto, vocês têm que ir ali pro 80 ali, o que é garantido, e sempre 20% arriscar mais, né? Quais são os itens que mudam pouco? Esse eu tenho que manter mais. E sempre dividir, né? Dividir. Porque é complicado, às vezes também muda a legislação e tá no meio ali, chega aqui, dá canal vermelho, você tem que, sei lá, tirar um IMET, tirar um certificado, tirar, né? A gente, no ramo de EPI, é complicado, né? Que vai um pouco pro meu também, porque você tem que tirar lá um tal de CA, do Ministério do Trabalho, enfim, tal, tudo equipamento de segurança. Só que assim, é aquela, na medida também que tem mais desafios, pode ser, né? Pode ser que tenha menos concorrência. Eu gosto dos desafios para poder também me destacar. Porque assim, cara, eu gosto de trabalhar ali no difícil mesmo. Até jogo de videogame eu sempre jogava ali no rádio, porque eu gosto de me treinar no difícil. Então se você treina no difícil, claro, e se prepara para isso, eu acho que você diminui um pouco a sua concorrência. Só que para isso você tem que identificar, fazer leitura. Cara, o que que eu posso fazer aqui e tal. E uma outra possibilidade também é estar por dentro do jogo político. Então, você ter esse lobby aí da política, tá ali dentro e tal, porque aí você consegue ali, não para ter uma informação privilegiada e ganhar no jogo ali na manha, né, digamos assim. Mas querendo ou não, quem está próximo vai receber a informação primeiro. E às vezes informações já aceleram, então Exato. aborta. E quem chega primeiro bebe água limpa, cara. Então, Juntar com parceiros para fazer importação, tá? Às vezes quando o cara é menor, você acha que isso é uma boa saída? Tipo assim, eu tenho um CNPJ que está habilitado para fazer importação e tal, queria trazer, mas, pô, eu precisava de 5 milhões e hoje eu só consigo importar 2, cara, né? Ou só meio milhão. É interessante eu juntar com 10, talvez, que não tenha a minha estrutura, a gente somar e fazer uma importação, e isso é interessante, é uma estratégia. cara, eu acho excelente. Eu sou adepto do seguinte: deu lucro, passa para frente. Então, assim, se você ainda não está naquele nível ali, talvez é um empurrão que o personal trainer ajuda, sabe? Você dividir custos que você hoje não consegue absorver, bancar, arcar, eu acho muito interessante, porque você está sonhando em algo maior. Então, é igual eu falo, Davi matou Golias com uma pedra. Então, às vezes, um grande concorrente seu, ele já verticalizou a empresa todinha. Você tem que juntar, às vezes, com os outros concorrentes. Cara, vamos dividir. E é besteira pensar assim, o meu concorrente. Não, pô. Meu parceiro. Pode ser parceiro. É sempre o cliente. Exato. Não é o concorrente que quebra, né? A concorrência, ela faz evoluir o mercado. E ficam os bons, né? Então, você pode juntar até com... Pode ser até com concorrentes, se quiser. Pode ser com gente de outro segmento, vai ser mais difícil, porque você tem que consolidar lá na China. Às vezes o produto fica em um polo industrial lá no sul, outro no norte, você tem, né? Então tem que fazer vários estudos, mas é um caminho excelente para poder escalonar, né? Porque às vezes vai ser pior você pegar um empréstimo no banco e pagar aqueles juros. Por que não dividir? Porque você vai ter que fazer uma conta, você não tem venda garantida ainda. É risco. Exatamente, mitiga risco. Então eu olho assim, às vezes muitas... Como é que é a relação com, eu falei isso para a galera entender melhor ali, né? Uhum. Como é que é essa relação com o chinês de negócio, né? Porque assim, Brasil tem a cultura do prazo, tem a cultura do divide o negócio em 12 vezes, tem a cultura e para os caras não existe essa parada eles não são muito adeptos, eles ficam meio sem entender, mas como é que o cara vai dividir um item 12 vezes? Tipo assim, na cabeça deles aí, meu irmão, se o cara não tem dinheiro, ele não pode comprar. Exato. Isso aí, Como é que é negociar com esses caras? cara, na verdade é muito simples negociar com o chinês, né? Desde quando eu tenho contato com eles, nunca tive. Agora a questão de prazo, primeiro, assim, eles têm uma cultura milenar
A confiança para eles lá é primordial, isso também demora. Só que eles não fazem esse tipo de negócio porque eles prepararam o país para virar uma máquina produtiva. Se eles tiverem que administrar fluxo financeiro, inadimplência e tal, eles perdem produtividade, pô. Então, não é essa, é o que deveria ser. Sim, até. sim. Cara, eu vendo barato, você me paga aqui, e sim, na verdade, o sistema financeiro que começou a parcelar e tal. É uma facilidade, mas muita gente se embanana, né? Então, para eles não tem isso. Ao invés dele aumentar ali em juros, cara, toma aqui e eu faço do jeito que você quiser. Barato, mas do jeito que me paga. Eu faço do jeito que você quiser, verde, azul, rosa, fino, grosso. Mas enfim, é aqui, ó. E aqui não, aqui você já tem que vender um produto um pouco mais caro, que você tem que mitigar o percentual de inadimplência, você tem que mitigar o percentual de perda, o percentual de roubo. Tudo. O Brasil não é para amadores, entendeu? Tem excelentes empreendedores, tem excelentes. Chega a virar um artista aqui, o empresário, muitas das vezes, no bom sentido, né? Porque a gente tem que fazer muitas coisas para dar conta do recado, que deveria ser mais fácil. A gente poderia, né, ter vários empreendedores que às vezes morrem ali no começo, né, porque também não teve acesso à informação, enfim. O sistema tributário mesmo aqui é uma loucura, né? O sistema tributário, o financeiro, com a Selic do jeito que tá, enfim, você junta tudo isso, cara, você tem que ser muito fera, tem que ser animal para dar conta do recado, né? E assim, na verdade, com o chinês não tem muita dificuldade, mas é uma sistemática deles. Tem alguns, né? Por exemplo, a gente já tem alguns parceiros que às vezes libera lá no navio e deixa para pagar quando chega aqui, né? Mas isso aí é uma relação de extrema confiança e tudo, né? E assim, não tem muita dificuldade não. Bom, parabéns. E assim, pra gente finalizar esse bate-papo aqui, você falou várias vezes ali sobre estar jogando a Série A. Sim. E aí, fazendo esse paralelo com o futebol ali, eu te faço uma pergunta. Você, a EGA, você pensa em jogar o Mundial ou você pensa em falar, Henrique, cara, eu quero estar aqui sempre participando da Libertadores, ou seja, eu quero estar sempre entre os 5 primeiros, ou ainda não estou lá, eu quero me manter nas cabeças. Como é que você enxerga isso aí vamos falar aí de 10 anos? Cara, eu penso muito grande porque eu sei da minha energia, do meu potencial, das minhas habilidades. Vou te comprometer nesse Mas não, pra pesar e assim, aonde eu quero chegar é aonde poucos chegam, não porque eu quero ser diferentão, né? Mas eu sempre senti que eu posso fazer a diferença para a sociedade. Então eu quero chegar no Mundial e levar a taça, né? Nem só chegar lá, Legal. né? Porque eu sei do potencial, sei que tem uma caminhada longa, história, quero deixar um legado. Meu pai, quando ele veio com a visão dele, falou, eu quero deixar uma empresa com 200 colaboradores, eu já falei, não, eu quero deixar com 2.000 colaboradores. E é assim, porque eu sei que eu aprendo muito fácil, né? Eu tenho várias habilidades e isso não pode ficar só comigo, né? Eu tenho que transformar isso, edificar isso, ajudar outras pessoas, que senão seria egoísmo da minha parte, né? Então eu quero jogar todos os campeonatos, tudo que for possível, enquanto eu sou novo, né? Eu até brinco com um amigo meu, falei assim, não, ainda eu vou chegar a sentar na mesa com o João Adib, com o Caíto Maia Para falar de negócio. De negócio, e você pode ter certeza que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, eu falo, porque eu sempre olhei esses caras quando ninguém olhava, né? Há 10 anos atrás, eu acompanho o João Adib quando a rede social dele era o Caíto Maia, enfim, João Apolinário, vários outros, Eike Batistas, Eike Batista, tem outros, tem o Abílio Diniz. Então, assim, eu fui bombardeado por esses caras, lendo livros e tudo, e eu quero chegar lá, eu sei que eu tenho potencial. Muitas das vezes, o que eu tô falando aqui, antes deles falarem, eu falei, caralho, eu falei disso hoje. Os caras estão falando, então eu vejo que eu tô no caminho correto, cara. Então, já tenho uma visão macro, né, tanto do próprio governo. Eu me sinto hoje preparado, né? Hoje eu não tenho vergonha e nem medo de que, se for para sentar com o presidente da República, sem soberba nenhuma, para poder buscar melhoria, seja para o país, para a minha empresa, para as pessoas, eu sei que eu tenho um assunto para conversar, né? Meu pai,
me preparou como administrador da cidade. e é isso, me sinto preparado. Vou lutar para isso, o futuro só Deus dirá, mas que depender de mim, né? Eu falo da Série A porque a gente chegou a expor na maior feira de material de construção da América Latina. E para mim isso era beirando o impossível, né? Quando eu ia lá. Você foi a primeira vez? É a primeira vez, eu via lá Bosch, grandes marcas, né? Steyr. Falei, cara, bicho, um dia eu botei na minha cabeça que eu não vou chegar aqui. E eu cheguei. Então por que eu não posso chegar lá agora que tá mais estruturado? Eu só tenho que treinar mais, né? E é Tem isso. que ter maturidade para saber, porque assim, aí começa a aproximar muita oportunidade, e aí você tem que começar a filtrar, entender o que é oportunidade para o seu momento e o que não é. É isso. Porque o assédio começa a ficar, você vai crescendo como player de mercado. É isso. O sucesso vai vindo e é isso. Eu treinei muito minha cabeça, desde de adolescente, assim, ficar falando, Deus, que me der muito. Entendeu? Eu quero ser a mesma pessoa. Eu sempre tive isso comigo. Eu quero ser a mesma pessoa, não quero, sabe, não quero ser melhor do que ninguém e tal. E eu sigo nesse propósito, porque vem facilidades, né? Vem coisas, tanto do lado bem, do lado profano, tudo sem imaginar. E se você não ligar o sentido e a conexão com um propósito, não vai, cara. Que aí você se perde, porque se tornam coisas até fáceis, às vezes, de tudo que a gente sonhou, né? Eu brinco, gosto de carro. Falo assim, se hoje eu poderia ter uma Porsche, por exemplo, mas eu não estou no momento de ter uma Porsche. E não quero, né? Eu prefiro ter máquinas. Vai ter um momento, sonhei, já tive meu primeiro carro importado e tudo, só que não faz sentido, né? Não faz sentido eu não estar preparado para ter uma máquina dessa. E eu acho que ainda não estou preparado. Isso aí vai ser quando eu for celebrar, quando eu tiver vendo tudo ali Vai pegar o momento desse marco. Vai cara, e beleza, curtir e tal, não faz mais sentido também, vendo, enfim. Eu gosto de me desafiar. Então, se eu não olhar lá em cima, né? Como é que você vai achar? Eu falo, se mirar na lua e acertar as estrelas, tá tudo certo. Pô, irmão, parabéns. De verdade, aqui eu falo assim, me sinto privilegiado, às vezes, de ter pessoas como você ao meu redor, pessoas que eu posso lá ligar, bater um papo, trocar uma ideia, igual eu te convidei pra gente vir aqui, sem cerimônia, sem precisar de ter que ficar conversando ao redor. Isso pra mim é muito prazeroso. E tem um mega do orgulho de poder falar assim, pô, eu tenho um parceiro desse aqui como meu brother, como meu parceiro aqui, como meu colega, entendeu? Isso pra mim é muito prazeroso e de muito orgulho de ver o teu crescimento, a tua maturidade, né, toda a tua desenvoltura, enfim, o sucesso ele tá aí esperando para nos abraçar, para te abraçar e, como disse, só depende de cada um de nós, de mim, de você e de quem tá assistindo ali. Show. Para poder fazer isso, né, meu irmão? Parabéns. Valeu, cara. Agradeço você. Continua esse cara aí. Sensacional. Tamo junto. E vambora. Um abraço, galera. Valeu, pessoal. Curtam aí os nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal. Tá aqui embaixo aqui também vou deixar a rede social aqui da Egaplast, a rede social aqui do Tássio. E conto com vocês, compartilhe esse vídeo aí, mais essa história e até a próxima. Valeu, obrigado.